A engenharia ilumina, produz. A agronomia alimenta. A engenharia constrói, transforma, embeleza, inova, conecta, interliga. A engenharia movimenta, transporta e dá impulso para a economia do país. A engenharia usa o conhecimento para melhorar e dar segurança à vida. Por isso, precisa ter fiscalização. O CREA São Paulo habilita e orienta os engenheiros, agrônomos e profissionais do sistema e fiscaliza suas atividades em todo o estado de São Paulo. Fiscalização. Boa para o engenheiro, essencial para a sociedade. Engenheiro pra valer tem CREA. CREA São Paulo. O que é a ART? A Anotação de Responsabilidade Técnica, ART, é um documento oficial emitido pelo CREA e indispensável para o exercício profissional da engenharia, agronomia e geociências. A ART certifica quem são os responsáveis pela execução de trabalhos das áreas tecnológicas. Para a segurança de todos, a ART garante que obras e projetos técnicos sejam conduzidos por profissionais habilitados. Além disso, a ART valoriza a atuação profissional, registra sua autoria, resguarda o contratante e o contratado e permite constituir o acervo técnico, um histórico da atuação do profissional, que tem grande valor no mercado de trabalho. A ART é essencial para a segurança de todos, principalmente da sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é o registro profissional? Engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologistas e tecnólogos em profissões da área tecnológica precisam estar registrados no CREA São Paulo para exercer suas atividades. O registro obrigatório por lei pode ser provisório para profissionais recém-formados e válido por 1 ano. Temporário para diplomados no exterior, que têm contrato por tempo determinado no Brasil, e definitivo para profissionais já diplomados. Para a emissão do registro é obrigatório que tanto a escola quanto o curso estejam cadastrados no CREA São Paulo. Sem a exigência do registro, qualquer um poderia executar obras e serviços que exigem autoconhecimento técnico, colocando a população em risco. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. Funções do Conselho de Classe, Associação e Sindicato. São comuns as dúvidas a respeito do papel de cada instituição na vida do profissional. Para ajudar os engenheiros, agrônomos, tecnólogos e profissionais das geociências, vamos falar quais as responsabilidades do Conselho de Classe, da Associação e do Sindicato. O Conselho de Classe, como o CREA São Paulo, é quem habilita o profissional e fiscaliza suas atividades em defesa da sociedade. A associação é responsável pela valorização profissional. É ela quem realiza palestras, cursos, eventos e atividades sociais de integração. E o sindicato é quem defende os interesses trabalhistas, como questões salariais. É graças ao Conselho de Classe, como o CREA São Paulo, que leigos são proibidos de realizar obras e serviços técnicos das áreas de engenharia, agronomia e geociências. Procure a entidade de classe de sua categoria ou região e siga o CREA São Paulo nas redes sociais. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional. Essencial para a sociedade. O plenário e as 8 câmaras do CREA São Paulo. Vamos conhecer um pouco mais sobre a estrutura e o funcionamento do CREA São Paulo. O Conselho é um órgão colegiado formado por um plenário com mais de 250 conselheiros, representantes de entidades de classe, instituições de ensino e sindicatos registrados no CREA São Paulo. Os conselheiros dividem-se em 8 câmaras especializadas. Existe a Câmara Especializada de Agronomia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Metalúrgica, Engenharia Química, Engenharia de Agrimensura, Engenharia de Segurança do Trabalho e Geologia e Engenharia de Minas. Tanto as câmaras quanto o plenário reúnem-se mensalmente. Nessas reuniões é que os conselheiros julgam os diversos processos ligados à fiscalização, registro, atribuições profissionais, entre outros assuntos. Essa composição diversificada permite a ampla discussão do papel do Conselho em suas mais diferentes perspectivas. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional. Essencial para a sociedade. O que faz o CREA São Paulo?
O CREA São Paulo é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, uma autarquia federal e o maior conselho profissional da América Latina. Ao lado das instituições de ensino que capacitam e das entidades de classe que defendem os direitos trabalhistas e promovem ações de valorização. O papel do Conselho é registrar, habilitar e fiscalizar o exercício de profissionais da engenharia, agronomia e geociências no âmbito paulista. Com isso, o CREA São Paulo impede que leigos ou indivíduos não habilitados exerçam atividades exclusivas de profissionais da área tecnológica, garantindo a segurança de toda a sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. Oi, pessoal aí de casa, estamos aqui em mais um podcast, esse dia especial hoje com a Vilma, né? Em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres. Então a gente convidou ela e uma mesa, né, cercada por meninas, mulheres, né? E vamos ter um bate-papo legal, uma troca de informação. Espero que vocês gostem, né? Então vamos começar. Vilma, se apresente para a gente aí de casa. Quem é você? Conta um pouco da sua história. Meu nome é Vilma Fruc, todo mundo me conhece. Assim, eu já sou bem antiga na cidade, nasci aqui em Dracena, né? E acho que vocês estão querendo saber mais em relação à minha vida profissional, né? Sim. A sua formação. Eu entrei na engenharia civil em 1978, na escola de engenharia de Lins. Na Unilins, né? Hoje é Unilins, na época era a escola de engenharia de Lins, só existia engenharia civil e engenharia elétrica, né? E eu, no segundo ano de faculdade, eu tive síndrome do pânico. Mas naquela época ninguém conhecia, ninguém sabia o que era isso, e aí um médico achava que era uma coisa, outro médico achava que era outra, bom. E eu ainda insisti e eu acabei ficando lá ainda tentando a faculdade por mais 6 anos. Eu fiquei no total 8 anos em Lins. E aí chegou um ponto que não dava mais, eu tinha filho pequeno, ficava aqui, quis ir morar comigo, eu já era separada. Estava difícil conciliar essa vida de estudar. Difícil, porque a faculdade era período integral, isso. Período integral, eu tinha dia que eu tinha 11 horas de aula por dia, não tinha com quem deixar filho, então começou a ficar muito complicado. Eu abandonei a faculdade e vim embora. E aí, então eu comecei a trabalhar com outras coisas e comecei a dar aula particular meio que por acaso. Uma vizinha pediu, depois o amigo da vizinha pediu, e eu acabei dando aula particular durante 13 anos. Tudo começou nessa informalidade, deixa eu ajudar a filha da minha amiga, da vizinha. Da vizinha, o amigo da amiga, depois, isso. Tudo meio que na sua porta, né? Hoje esses alunos são todos formados, médicos, advogados, engenheiros, tem aluno que é promotor, todos eles formados, todos eles com carreira de destaque. Então, eu devia ter um método assim informal de ensinar, né? Então, isso transformava o ensino numa forma mais gostosa. E eles realmente aprenderam, né? Com certeza, aprenderam bastante. E aí, durante esse tempo todo, eu dei aula particular e eu dava assim, cheguei a dar 16 horas de aula por dia, de segunda a segunda, não tinha feriado, até véspera de Natal. E eu dava aula até para alunos da faculdade, né? Porque aí eu fui pegando um conhecimento maior, uma base maior, eu fui me adaptando. Cada vez você foi mudando, né? Evoluindo o seu nível do... E a gente aprende quando a gente ensina, né? Sim. Foram 30 anos esse ano?
Então, quando a gente ensina, a gente aprende mais. E isso me deu base também para outras faculdades, para outros estudos. Depois disso, eu fiz um curso de estética e terapia durante 2 anos. E eu fui abrir uma clínica de terapia e estética e comecei a trabalhar com isso. Mas a engenharia nunca saiu da minha cabeça. Eu sempre continuei pensando na engenharia. Se não for nesta encarnação, será na próxima. O que te faz assim pensar? O que te levou lá atrás a começar a fazer engenharia? Que contato que você teve com essa parte da engenharia? Na engenharia, o meu pai sempre construiu a vida toda e a paixão dele era construção. Então, desde de pequenininha, de 1, 2 aninhos, eu já ia para as construções com meu pai, que ele construía e vendia, construía e vendia. E eu adorava o cheiro da terra, o cheiro do reboco, o cheiro da tinta. Isso é cheiro do carro, cheiro do cimento, incomoda. É o cheiro de infância, né? É o meu cheiro de infância, cheiro de obra. Então, eu vivi nesse meio o tempo todo. Você se apaixonou. A gente tem esse contato imediato e tipo, não, quero saber, abomina. Você nesse eu me encantei por esse universo. E aí, é interessante porque assim, ó, eu nunca fui boa aluna em matemática. Eu sempre fui uma péssima aluna em matemática. Até que eu aprendi a matemática ensinando, na verdade. E aí eu me apaixonei pelo cálculo, né? Então, e aí eu falo para todo mundo assim, tudo para ser engenheira, gosta de obra, pela matemática. Pela matemática. Eu faço pós em cálculo estrutural, né? Você é louca, imagina você fazer isso. Mas é o que eu gosto, é assim, é fácil, não é difícil para mim. É que você teve tanta dificuldade que você encontrou uma forma de entender a matemática e você levou para frente. Eu encontrei uma forma de entender o cálculo que talvez não tenha sido passado por um professor, olha, tem que ser desta forma, não. Eu entendi o cálculo. Então, quando você entende como funciona, isso é diferente. Ficou claro de uma outra forma. Você compreende as coisas de uma outra forma e você ensina de uma outra forma, né? E aí, um dia surgiu a oportunidade de abrir o vestibular para a Univesp, né? E eu já tinha 60 anos. E um dia meu filho chegou em casa e falou para mim, mãe, olha, vamos fazer vestibular? Eu falei, imagina, fazer vestibular agora com 60 anos. Não, olha, saiu engenharia de computação, engenharia de produção, vamos fazer engenharia de computação? Porque ele era analista de sistema. Aí eu falei, não, engenharia de computação não. Esse para mim não dá. Aí eu falei, então você faz engenharia de produção e eu faço engenharia de computação. Vou prestar vestibular, mas mais para ir junto com ele, por incentivo a ele. Da parte de universidade, na verdade, eu já tinha 40 anos que eu estava fora da escola e eu não sabia nem direito o que era engenharia de produção. A gente não se ouvia falar, né, quase nisso. Mas você foi, só foi. Eu fui. Passou? Passei e meu filho não passou. Você que nem sabia mais que era engenharia, se contato com faculdade, fazer vestibular. Mas o meu filho, ele era uma pessoa muito ansiosa. Atrapalhou, né? E a ansiedade atrapalha você. Nervoso. Entendeu? Deixar um ansioso burro, é isso. Coloca ele ali numa situação que ele fica encurralado e esquece tudo. Tá? Aí sai da sala, tinha todas as respostas. Todas as respostas, sabia todas as respostas, mas não consegue responder, porque a ansiedade atrapalha você em tudo. Não deixa raciocinar. E eu fui prestar vestibular para a Univesp. Cheguei lá, tinha a Thaís sentada na minha frente. Foi quando eu conheci. A gente se conheceu no vestibular. Não se conhecia. A gente não se conhecia. E aí eu perguntei para ela, você vai prestar vestibular para quê? Ela falou assim, engenharia de produção. Aí eu pensei assim, nossa, mais uma concorrente. Metade da sala é tudo engenharia de produção. Mas para mim, está tudo certo.
A Isa entregou a prova, falei, caramba, ou ela sabe tudo, ou ela não sabe nada. Tava lá ainda, tipo, analisando o concorrente. A minha ansiedade é diferente. A minha eu quero terminar logo, ir embora. Ela dá um jeito de acabar e atender. Ela foi a primeira a entregar. Aí passei, fazer matrícula. Entrei na sala, sentei, quem do meu lado? Thaís do meu lado. Não, Destino. porque, né, moradores de Dracena e nunca se cruzaram, se conhecer, foi tipo, A gente tem uma grande diferença de idade, né? Então, os nossos grupos são diferentes. mas você, não, eu sempre vejo aquela menina no banco, sempre vejo em tal lugar. Mas conheci. Eu não lembro porque Eu fiz vestibular quando eu voltei pra Dracena, né? Que eu tinha ficado 8 anos fora. Isso aí. Aí nós começamos a fazer faculdade de engenharia de produção. E aí nós formamos um grupo até bem legal, né? Foi bem gostoso. Vilma me deu aula Dei aula. de cálculo. Nata existe dentro dela. Nossa, não tem ninguém que ensina melhor, não É tem. boa a professora mesmo. Nossa. Ela tá fazendo só merchan. Não é merchan. Não é merchan. Ela ensina como se você tivesse 5 anos, sabe? Que é o que a gente precisa. Eu entendo. Dá aula e não sabe, não entende, tá falando grego. Para dar aula você não pode ser técnico, né? Porque o aluno não entende. Aí a gente fez, e aí quando a gente estava no segundo ano, e era assim, a gente sempre conversava e falava assim, meu sonho é fazer engenharia civil, o meu sonho é fazer engenharia civil. As duas tinham o sonho de fazer engenharia civil. E aí abriu engenharia civil em Dracena. E aí eu fiquei sabendo, eu liguei para a Thaís, falei, Thaís, vamos fazer a prova para a bolsa, né? Aí ela falou assim, não, imagina, não sei o quê. Eu falei assim, não, vamos fazer, não custa nada. E era assim, acho que devia ser uma sexta-feira e a prova era no sábado. Era para outro dia. Era pro dia seguinte. Aí eu falei, vamos lá na faculdade saber. Aí nós fomos lá saber, aí você te para, aí nós fomos fazer a prova. Para conseguir a bolsa para engenharia civil. Consegui a bolsa para engenharia E você civil. estava cursando ainda a produção. Estávamos cursando engenharia de produção, mas a engenharia de produção a Univesp é a primeira faculdade estadual virtual, né? Mas Então deu para Auxiliar. deu para conciliar, mas a Univesp não é uma universidade fácil. Ela é bem difícil, né? Tipo que é online, que a galera acha que não é. As nossas aulas eram as aulas que vinham da Unicamp. Nossa. Professor da USP, Unicamp. Professor da USP, Unicamp, Unesp. Ela configuraram lá na grade. Não, era bastante, bastante difícil, mas a gente aprendeu bastante. E eu comecei a gostar da engenharia de produção, porque tinha bastante coisa interessante, né? E aí a gente se reunia no polo, eu dava aula para o pessoal no polo de cálculo, nos primeiros meses a gente tinha aula de cálculo. E a gente montou um grupo bem legal, assim, bem gostoso. A gente tem amizade Vocês com foram tudo, né? até o final a grade de engenharia de produção e a parte da engenharia civil. Aí nós entramos na engenharia civil. E aí entrou as duas lá já no meio do ano, já tinha ido meia turma, o pessoal já olhou meio de atravessado assim para nós, e o que essas duas estão fazendo aqui, ainda mais essa com cara de velha aí, o que está fazendo aqui no meio de nós? E a gente foi conquistando, né, o espaço, foi conquistando a amizade do pessoal, eu fui ensinando o pessoal, fui tirando as dúvidas do pessoal todo. E a gente montou um grupinho legal. Grade de engenharia, né? Ela deu aula para o pessoal de produção, ela deu aula para o pessoal da turma dela de civil. A gente procurava ajudar, né, os alunos. professor, às vezes, viu? Olha, Ajudava até professores. o que tá certo, né? O conhecimento não pode ficar só pra gente. O conhecimento, quando ele é só teu, ele não serve para nada, né? Mas tem que fazer a abundância dele, né? O conhecimento ele tem que ser passado, porque se ele não for passado, ele morre, né? E esse é o progresso do ser humano. Foi com receio de ensinar.
Então, acabar o conhecimento. ao contrário, né? Você não deve ser egoísta nunca, porque tudo que você ensina, você aprende mais e você recebe muito quando você ensina as coisas, quando você se doa, quando você, né? Sem egoísmo. E tem pessoas que sim, não, eu paguei muito para me formar, isso aqui, não vou me ensinar de graça, mas não é assim que funciona. Porque quando você ensina passa o teu conhecimento, ensina a tua vivência, aquilo que você sabe, aquilo que você conhece, aquilo que você adquiriu, você está ampliando mais ainda o teu conhecimento, é sempre uma troca, né? E é uma troca de energia. E isso é importante hoje, porque você vê bem, quando você guarda o conhecimento só para você, ele morre com você. Então não existe progresso no mundo, né? O progresso ele só existe quando existe troca de informações. Né? Porque se é uma pessoa que já faleceu e tal, você fala, foi meu professor da faculdade, foi a pessoa que me deu o primeiro emprego, você sempre leva o nome da pessoa. Foi. Da sua vida também. Também. Então, se você é uma pessoa que sabe de tudo, mas nunca passou nada. Nunca passou nada, você não sabem, e também assim, você não teve importância nessa vivência que você passou por aqui, né, nessa vida. Porque as pessoas lembrar de você ainda é uma forma de se manter vivo, pelo menos na lembrança, né? Mas é importante, assim, é uma coisa boa para você falar assim, nossa, eu gosto muito de falar isso do meu pai, né? Nossa, eu aprendi tanta coisa com teu pai, eu aprendi isso, eu aprendi aquilo, eu nunca esqueço. Toda vez que eu vou fazer determinado trabalho, eu lembro que foi teu pai que ensinou. E sempre essa frase, eu nunca esqueço, porque foi ele que me Nunca esqueço. Então, isso é importante, sabe? Essas coisas, porque você fica na lembrança das pessoas, mas de uma forma agradável, né? É gratificante. É gratificante. E assim, ó, eu tenho recebido tantas homenagens, tantas coisas que eu nunca esperei receber isso. Assim, não imaginei que as pessoas me achassem interessante, me achassem importante, me achassem inteligente, alguma coisa assim, né? É o acima de tudo que você vem fazendo, você está tendo as colheitas. É a colheita da plantação. E assim, quando a gente planta sem pensar no retorno, quando esse retorno vem, ele é muito melhor. Mais gostoso. Porque não é um retorno que foi esperado. Eu não vou fazer isso porque eu espero alguma coisa de alguém, né? Eu faço porque é agradável fazer, é bom ensinar, é bom, né, passar o que você sabe, é bom você se doar, é bom você fazer as coisas sem interesse. Mas é isso, agora você se formou produção? Aí formei produção no meio do ano, formamos produção no meio do ano. E aí eu formei agora civil. E aí já desde o ano passado eles vinham falando, você vai dar aula aqui, você vai dar aula aqui, você vai dar aula aqui. Mas eu também não esperava muito, até eu falava muito para a Thaís, falava assim, não, acho que não, acho que não. Acho que eu não vou dar aula lá, não. Mas aí as coisas vão acontecendo, né? E comecei a fazer pós, aí eu fiz uma pós em gestão de produção, engenharia de produção, e agora eu estou fazendo uma pós em cálculo estrutural. Brincadeira não, galera, essa daí não para. E ainda quer estudar mais coisas? O que tem de plano? Eu ainda faço terapias integradas, que eu termino no meio do ano agora, e comecei a faculdade de moda. Tem mais 2 anos e meio, mas é bom diversificar. Eu gosto de diversificar, porque quando você cansa de uma coisa, você parte para outra e aí as coisas não se misturam na tua cabeça, elas só se completam. Viu? Para quem sente dificuldade, né, de estudar mais de alguma coisa, se vale a pena estudar. E estou querendo tentar o mestrado na Unesp. Olha, não é brincadeira, essa mulher não para, a cabeça dela não para. Agora, uma pergunta importante que a gente sempre faz, e eu acho que a Vilma, será que ela, Vilma, você já colou? Conta pra gente. Conta pra gente. Falava muito.
Eu era uma péssima aluna. Isso no ensino médio ou não? Ensino médio. Naquela época não era ensino médio, né? Mas eu era uma péssima aluna. Eu fui uma aluna que eu fiquei de segunda época todos os anos, eu colava até do professor. A gente era da turminha assim, da pá virada da escola. Olha, é a primeira que admitiu. Era do fundão. Mas eu sempre fui uma pessoa que tive muita facilidade de fazer amizade. Então eu tinha amizade com os professores. Teve até uma época que a gente resolveu reformar a escola. Nós reformamos a escola, aí a diretoria acabou contratando um pintor para ajudar a gente, cada um reformou a sua sala. Foi assim, muito gostoso. Eu sempre estava envolvida nos projetos da escola, então. Estava sempre envolvida, a gente tinha feiras, né? As feiras que as escolas promoviam e a gente fazia umas coisas assim bastante agradáveis, bem gostoso. Tinha, nós tínhamos um grupo, isso já era coisa da escola mesmo, que tinha os festivais de música. A gente participava de todos eles, dos festivais de música, sabe? Antes tinha bastante, né, essa interação de festival, Tinha. colares, tinha bastante atividade. Tinha os jogos, cada ano era numa cidade, tinha bastante atividade. Utilizava assim a região. E todo mundo era muito participativo. Todo mundo participava muito disso e era muito agradável. E a direção da escola sempre ajudava. Então era muito gostoso, era muito agradável tudo isso. E aí você chega na faculdade e não tem nada disso, né? E a faculdade colou muito? Olha, não, aí na faculdade não, porque na faculdade não dava para colar. Realmente você aprendeu e... Porque assim, ó, em Lins as salas são sempre muito grandes, né? E aí a gente ficava sempre isolado dos alunos. Dava né? para ficar bem Não distante. dava para ficar, não dava para colar muito. Mas a gente teve uma matéria de ferrovias. E o professor que dava ferrovia já era um professor de bastante idade. E aí a gente chegou a trocar prova e eu fazia a prova de 3, 4, porque a parte de ferrovias era bastante gostoso de fazer o tráfego de trens, né? Como que funcionava. E eu sabia fazer bem isso, então a gente chegou, mas assim, ó, foram poucas as oportunidades que a gente teve de colar. Mas então você não colou, na verdade, né? Você fez. Essa eu ajudei os colegas, mas era bastante difícil da gente colar. Depois na Univesp também não tinha como colar, porque a gente fazia as provas no polo, era todo mundo um do lado do outro, não tinha, eu levava todos os meus papéis impressos, e aí eu já folheava todos os meus papéis, eu colava de mim mesma, tá? Das suas anotações. Né? As minhas anotações. Mas a gente aprendeu bastante na Univesp. Aí na Civil tinha como colar também, né? Tem que estudar, fazer as anotações dela e realmente aprender. Era mais na época da escola que ela era bagunceira, pelo jeito. Eu era. Do jeito, né? Aí depois eu fiquei velha, né? Criei vergonha. E já você, assim, com esse caminho percorrido, assim, de contato com a obra desde pequena, agora, como que você vê, assim, o mercado de trabalho para a mulher, assim, na engenharia? Eu acho que está mudando bastante. Tá? Você vê que houve uma evolução? Eu acho que sim. Eu acho que na época que eu comecei em engenharia civil, olha só, nós entramos em 120 alunos, tinham só 11 mulheres. Da turma de 120. Da turma de 120 eram 11 mulheres só. Então, hoje a gente vê que tem muito mais mulheres se formando como engenheiras, né? E também, quando você vai dentro da engenharia civil, né? Quando você vai para uma obra, antigamente, o respeito era muito menor. Hoje, as pessoas já conseguem compreender que uma mulher pode ser engenheira e pode ser muito capacitada para isso. Pode. É mandar na obra. Desde que você também saiba como conduzir este funcionário, como pedir, como mandar, né, entre aspas, porque mandar você tem
determinadas formas de se fazer isso, né? Então, quando você coloca as coisas com respeito, você impõe as coisas com respeito e com conhecimento, você recebe um retorno. Então, você não pode ser inseguro, você tem que mostrar que você sabe, com firmeza, com delicadeza, com gentileza, mas com firmeza. Porque você tem que mostrar que você tem o conhecimento e que você respeita o conhecimento do outro, mas você tem que chegar até ele para ensiná-lo da forma que ele entende. É a mesma coisa de você dar aula, né? Você tem que ensinar da forma que o aluno entende, não da forma que você entende. Né? Essa maneira de falar, de pedir. Às vezes você tem, então, às vezes a gente fala, eu não sou respeitada, mas talvez também porque você precisa respeitar antes, né? Impor, né? Tipo, saber colocar as coisas de forma que você não seja superior ao outro, porque nós somos sempre todos iguais, nós não somos superiores nem inferiores, né? Então você tem que colocar o teu conhecimento, né, de forma que você não se coloque superior a um funcionário ou a um empregado, mas de forma que ele entenda que você está ensinando ele uma coisa melhor, uma coisa mais fácil, uma coisa mais segura, né? E aí ele vai começar a se interagir, né? Criar esse vínculo. Você cria um vínculo de comunicação e um vínculo de confiança, né? Nisso. Verdade. Então, é importante você saber conduzir um funcionário, você saber conduzir uma pessoa que que tem menos conhecimento do que você. Porque, na verdade, ninguém é inferior a ninguém, né? Nós somos todos iguais. Então, você precisa ter esta humildade, né? Não é porque de não falar. Não é porque a gente tem um curso superior ou não que a gente é melhor do que o outro, né? Às vezes o outro tem até uma vivência melhor, ele tem até uma bondade maior, ele é um ser humano melhor do que a gente. Então a gente sempre tem que olhar o outro como um ser humano, né? E às vezes as pessoas não olham as pessoas dessa forma, né? Eu olho ele como um empregado ou uma pessoa que está abaixo de mim. E não é assim que funciona. Então, quando você se coloca no mesmo nível que o outro, você tem esse retorno, né? Você fala de igual para igual. De igual para igual. Então, assim, o que você tem para me ensinar e o que eu tenho para te ensinar. Então, é sempre uma troca, né? Porque o funcionário que ele está lá, dentro da engenharia civil, na obra, ele tem muito que te ensinar, até sobre a vida mesmo, né? E aí, assim, como é a vida dele em casa, né? Ele trabalha o dia todo, ele chega em casa cansado, ele tem descanso, ele tem filho, ele tem criança, ele tem problema de criança doente, ele está lá trabalhando, mas ele está com o filho em casa doente, ou com a esposa doente, alguma coisa assim. Então, a gente tem que entender que todos nós temos uma outra vida além do trabalho. E isso interfere no trabalho. Então, nem sempre você está com um bom humor, você está pronto para receber. Então, porque a gente também passa por isso, né? Por que o outro que você está conversando não pode passar por um dia meio difícil, igual a gente já teve? Então, a gente tem que sempre pensar que o outro é como eu, né? Sim. Se eu tenho problema, o outro também tem. Todo mundo é humano. Todo mundo é humano. E que nós estamos aqui todos no mesmo barco, todos para aprender, todos para evoluir, uns mais, outros menos. Então, nós estamos aqui para ensinar e para aprender. É sempre uma troca, né? E quando existe essa troca de informações, essa troca de energia, aí acontece a evolução, né? Então, é assim que funciona, é assim que deveria ser todos os tipos de trabalho, né? Não só na área da engenharia, né? Não só na área da engenharia, é uma interação, é o que vem por aí, eu acredito muito nisso, que é o trabalho em equipe, né?
Já que você tocou no assunto, assim, como que você vê esse trabalho em equipe dentro da área da engenharia? Você já presenciou? Qual que é a sua visão sobre isso? Olha, dentro da engenharia de produção, eu acho que é mais fácil. Embora aqui em Dracena seja muito pequeno, não tenha muito trabalho para engenharia de produção, não tenha mercado de trabalho para isso, mas quando você trabalha em grandes empresas, você tem que saber trabalhar em equipe. Então, você tem que saber ser patrão e ser funcionário. E você tem que saber pedir, você tem que saber mandar de uma determinada forma com respeito. Então, tudo isso que eu coloquei agora é realmente um trabalho em equipe. Então, assim, como eu vou trabalhar com o meu companheiro, com o meu funcionário, se eu não respeitar o meu funcionário, será que ele vai me respeitar? E hoje ainda é bastante difícil você conseguir trabalhar em equipe, porque todo mundo vem de uma formação que eu estudei, eu sei tudo. Eu que sei, e não é verdade, tá? E aí você vem de uma formação, nós fomos criados e educados para sermos sempre únicos, sozinhos, trabalharmos sozinhos, nunca dividir com o outro. O individualismo, né? É o individualismo. E aí vem o egoísmo. E aí vem a arrogância. Você entendeu? E aí O crescimento das pessoas. impede o crescimento das pessoas. E aí assim, né? Eu sou o doutor, eu sou a doutora. E não é verdade. Porque você não é a tua profissão. Somos todos iguais, né? Pensar na cadeia da engenharia de produção. Não, você não faz. Tanto que um depende do outro. E se eu dependo do outro para realizar o meu trabalho, eu preciso respeitar o outro. Etapas, né? É tudo por etapas. A sua não funciona. E se a etapa do que está antes de mim não estiver pronta, a minha etapa também não vai ficar pronta. Então, realmente é uma cadeia. Então, realmente se trabalha em equipe. E assim, depende até, às vezes, do funcionário da limpeza, porque para você trabalhar, às vezes, num local precisa. Exatamente. Tipo, todo mundo depende de todo O mundo. funcionário que faz a manutenção na máquina. Você depende da faxina. Você presta algum outro tipo de serviço que o seu depende daquilo. Depende daquilo, você vê bem, né? Se você trabalha numa empresa e você entra lá, o banheiro não tá limpo, você vai reclamar, né? Mas tem alguém para que limpa esse banheiro. Sim. Na verdade, tem alguém que recolhe o lixo para você, né? Uhum. Então, todos os trabalhos, eles funcionam dentro de uma integração. Você depende do outro diretamente, ninguém pensa nisso. Eu dependo do lixeiro, eu dependo da faxineira, eu dependo de quem faz o cafezinho, eu dependo, entendeu? De todo mundo. De todo mundo. Tem contato com essa área, né? Posso estar falando besteira, mas ela já vem com esse ensinamento. Desde o primeiro ano ela já vem da formação. formação, ela já vem com isso. E ainda assim precisa, precisa do pedreiro, precisa do ajudante, precisa de todo mundo. Eu acho que meio que na produção ele já A produção é mais abrangente. tem uma esteira de produção. Mas a civil está mudando também, porque vê bem, olha, todo mundo está procurando se juntar em grupos para realizar trabalhos importantes, grandes, né? E assim, cada um vai fazer aquilo que tem competência para fazer, né? Eu não sei essa parte, mas eu sei essa outra parte. Então, você vai encaixando, você vai montando o quebra-cabeça e você fica grande. E você precisa de algumas pecinhas. Você precisa. E aí, às vezes, essa pecinha que você precisa é aquele que recolhe o teu lixo lá na rua, né? Qualquer coisa, você monta aqueles quebra-cabeça gigantesco, pode estar todo. Se tá faltando uma peça, não é suficiente, não tá completo. Cada um é uma peça da engrenagem, né?
peça que o resto tá tudo certo. Mais uma peça. Mas eu, assim, ó, com a minha idade, com tudo que eu tenho vivido, que eu tenho visto, eu percebo que as coisas vêm mudando bastante, assim, sabe, em relação a isso, a mentalidade. Os mais jovens hoje já vêm com uma outra mentalidade, né, com uma outra formação, uma outra. Todo mundo, por exemplo, todos os filhos homens, eles ajudam no trabalho de casa, o que não acontecia na época da minha mãe. Olha só as mulheres, né? Então, assim, ó, eu sou de uma geração que fez a ponte, né, de transição entre um período, né, onde as mulheres eram muito submissas e numa outra fase onde as mulheres são donas do teu nariz, né? Que começaram a conquistar os direitos mesmo, né? Começaram se sustentar sozinha, se manter sozinha, né? Mais dependente. Poder trabalhar fora, né? Se não podia. Não podia estudar, não podia votar, não podia usar calça. Foi Conquistando. Podia viajar, não podia nem ficar com os filhos. Não podia fazer nada. E eu sou da geração dessa transição, então eu vi os dois lados. Você viveu e presenciou. Dos dois lados. Daí, eu presenciei a geração da minha avó, da minha mãe, depois a do meu filho, né? E aí a de vocês agora. Então, a gente viveu toda essa transição, né? Como era e como é hoje. E aí, assim, a gente vem de uma geração, por exemplo, que quando eu era criança, minha avó falava assim, se você chupar manga, não pode tomar leite. Hoje, então, você vê como muda, né? Hoje... Você já faz vitaminas de manga com leite. De manga com leite. Então, como que foi mudando, bem? Quando a minha avó nasceu em 1899. Nossa. Então, não existia fogão, né? Era tudo a lenha. Era tudo a lenha. Então, assim, minha mãe conta, por exemplo, da primeira geladeira, como surgiu a primeira geladeira. Uma coisa tão comum hoje. A gente não vive sem, né? Você não consegue imaginar a tua vida sem fogão, sem geladeira, sem micro-ondas, sem fogão, sem eletricidade. E assim, e as coisas hoje, por exemplo, quando eu fiz a primeira faculdade, não existia computador, só existia aqueles computadores enormes que precisavam de um prédio específico para esse computador, a gente não podia usar, tinha funcionários específicos para usar, né? Eram os CPDs que tinha, né? Faculdade tinha. Hoje a gente resolve tudo com celular, com tablet. Celular. Leva o notebook para cima e para baixo. Você tem um celular ali dentro da bolsa, você faz tudo, essa semana eu até abri uma conta no banco pelo celular, imagina que você, há 40 anos atrás, você ia imaginar que existia um aparelhinho que você... Essa evolução. Das coisas, né? É interessante porque quando surgiu o caixa eletrônico, né? A gente tinha uma dificuldade de mexer no caixa eletrônico e eu tinha amigas que falavam assim para mim, eu nunca vou aprender isso, né? Eu falava assim, não, a gente aprende, a gente pede funcionário, vai ensinando, até que uma hora você aprende a fazer, né? Hoje, você nem no banco você não vai. Hoje é pico. E meu pai falava uma coisa assim que é bastante interessante, ele falava assim, olha, se o outro aprendeu isso, então eu também aprendo. Não tinha nenhum. Então, se alguém aprendeu, é porque eu posso aprender. Então, eu vim com essa mentalidade também. Então, assim, ó. Foi um ensinamento. Eu posso ter um pouco mais de dificuldade, entendeu? Mas eu posso aprender qualquer coisa. Eu sou capaz de aprender qualquer coisa. Eu também sou capaz de fazer. E aí as pessoas falam assim, não, isso não é para mim, né? Eu não vou aprender isso nunca. Talvez você demore mais, você precise de mais treino, você precisa, né, de exercitar mais, mas depende do teu querer.
Mas eu acho que a própria mentalidade, né, incapacita as pessoas. Sim, Ela nem tentou, ela tá falando que não dá. é. Então, assim, se alguém é capaz de fazer, eu também sou. Não tem barreira. Não existe barreira. Não, então, o ser humano ele só evolui dessa forma, né? Se ele estiver sempre ultrapassando as suas barreiras. Você encontrou, assim, algum tabu, algum preconceito, né, nessa transição para voltar a estudar? A Vilma mais velha, você enfrentou duas partes, né? Você era jovem, só que você era uma mulher fazendo faculdade de engenharia em uma outra cidade com 11 mulheres, onde não se via muito a mulher estudando e muito mais uma área assim, mais específica como a engenharia. Que até hoje é um pouco mais masculino. Masculina. Ser mais velha e voltar a estudar e ser mulher também. Eu sempre tive grandes desafios na minha vida. Mas, na época que eu entrei na primeira faculdade de engenharia, o tabu era maior. Hoje já as pessoas não estranham muito pessoas com mais idade voltar a estudar, né? Embora elas falem assim, eu não tenho mais coragem de fazer isso. Mas ainda admiram o fato. Mas ainda admiram o fato de você fazer. Agora, quando eu entrei na primeira faculdade de Lins, que eu tinha 21 anos, e aí assim a gente percebia o preconceito não dentro da escola, mas na cidade, sabe? Se você é um estudante de engenharia, você já não é uma boa pessoa. Porque estava sempre com homens. Porque a gente Externo, né? era da própria sociedade mesmo, Você né? olhava diferente por estar estudando, Por estar estudando. diferente. E aí assim, né? Acho que eu nunca perguntei já perguntei várias coisas, sei várias coisas já. Você tinha professora mulher lá em Lins? Não Não? existia professora mulher. Olha só como Hoje já tem. Inclusive as Vilma. É uma professora. mas em Lins não tinha professora mulher. E a época que eu era todos homens e todos eles eram mestres e todos eles tinham doutorado. Todos eles eram doutores. A maioria tinha livros editados, a maioria tinha doutorado na Europa, todas pessoas bem renomadas. Era uma faculdade bastante difícil. Uma faculdade cruel. Era cruel. Essa tecnologia, a facilidade que a gente tem hoje, né, de aprender as coisas. Então já era tudo bem rigoroso, né? Era bem rigoroso e era tudo feito na mão, não tinha. Era tão rigoroso que era assim, para a gente cortar, quando você fazia um projeto para você, o papel a gente tinha que cortar na tesoura mesmo, tá? Folha. A folha e se você errasse mais do que 1 milímetro, era tirado nota. Então, era assim, era milimetricamente. Então, tinha coisas que ele tirava nota nisso, e você falava assim, nossa, mas eu fiz tão bonitinho, por que ele, principalmente na parte de desenho técnico, né, que era fazer um monte de risquinho, tudo à mão livre, né, na mesma distância, tudo certinho. Falava, mas está tudo certinho, mas ele achava defeito. Os professores achavam defeito. E foi um recorte assim desalinhado. Então, a gente, até na forma de cortar, o primeiro dia de aula, eu já falava, tem que ter uma tesoura boa, porque você tem que cortar certinho. Hoje você leva lá, né? E Plota. plota, já vem pronto, coitado. Nossa época não. O pessoal da impressão já corta. Tudo ananquim, tudo bonitinho. E se tivesse um risquinho fora no nanquim. Era muito exigente, mas a gente aprendeu, né? Como se alguém fez, é porque dá para fazer. Porque dá para fazer. É difícil, de acordo com a limitação de cada um, mas dá para fazer. Agora que é demorado,
Como que você lidou com essa parte que você falou que aqui nos bastidores, que você é uma pessoa bem perfeccionista? Que tu acha que número 1 já, para quem é da área de engenharia, ter um certo toque, ser perfeccionista? Assim, a gente fazia os trabalhos em grupo. Então, a parte de desenho quem fazia era eu. Então, assim, por exemplo, na parte de topografia, nós tivemos 12 trabalhos de campo durante o ano, né? Era um por mês. Um por mês não era mais que um por mês, né? Mas eu não deixava ninguém fazer os cálculos, quem fazia era eu. Porque eles faziam tudo nas coxas. Aí assim, a gente tinha, no grupo nosso, tinha o filho do dono da Campoy, lá de Oswaldo Cruz. Então, eu fazia todos os cálculos bonitinho, ele trazia para no final de semana, eu trazia para a secretária. Fazia tudo na máquina de escrever, não tinha computador para fazer nada. Eu tenho que estar tudo de novo. E a secretária do pai dele fazia tudo bonitinho para nós, a máquina de escrever, a gente entregava os trabalhos assim perfeitos. Agora uma equipe tanto. Era uma equipe, Caprichosa. era. E aí aí eu fazia a parte de desenho no papel canção, né? Eu falava, agora vocês passam no papel vegetal. Se viram, mas eu não deixava, porque o pessoal fazia tudo nas coxas e eu não queria, eu queria fazer igual. Ela deixou uma vez só e ela viu que não era do jeito certo que eles estavam fazendo. Falou, deixa que eu vou fazer. Eu vou fazer, mas era assim, a gente tinha aula de topografia na segunda-feira e aula de desenho técnico na segunda-feira. Então, normalmente, a gente passava o final de semana fazendo projeto. Aí a gente fazia o churrasquinho no sábado à noite. E no domingo mandava ver nos projetos. Podia entregar no dia. Isso foi bom, né? A gente era bastante unido, uma equipe, um grupo de pessoas assim. Os meninos cuidavam muito da gente, sabe? Das meninas, assim, não deixavam. E engraçado porque o pessoal falava assim, né? Nossa, você faz faculdade de engenharia, o pessoal tudo usuário de droga. E não era. Como o pessoal tinha, assim, preconceito. Preconceito. Criavam coisas, né? Soltava notícia de que, se a mulher tá fazendo engenharia, já olha meio torto. Olha meio torto, eu olhava meio torto. E o pessoal da engenharia era das faculdades, era o pessoal mais quieto que tinha, porque a gente tinha que estudar muito, não tinha muito tempo para fazer bagunça, mas não tinha nada. Não tinha tempo, não tinha dinheiro também, né? Pagar pública ou pagar casa. Então, todo mundo morava em república ou pensão, não tinha esse negócio de morar sozinho. Morava em república, a minha república era mista. Moderna, A minha república era mista. A gente, naquela época, imagina uma república mista, mas é assim, morava comigo uma moça que fazia engenharia civil junto comigo, o namorado dela e a irmã do namorado faziam cursinhos. Morávamos nós 4. A gente teve uma república muito boa, muito agradável, e eu fazia horta. Eu tinha um quintal de terra, eu fazia horta. E aí, como o pessoal que fazia, o moço que morava com a gente estudava só à noite, eu fazia ele aguar, chegava em casa e falava assim, você aguou minha horta. Ela ainda dava tarefa. Dava tarefa, porque ele ficava em casa o dia inteiro e eu ficava na escola o dia inteiro, né? Você dava as atividades para fazer durante o dia. Nós dois que cozinhávamos. Ele e eu. E ele ficava lá preparando as receitas para a gente fazer no domingo. E as outras duas lavavam a louça. E a gente fazia feira todo domingo, levantava cedo, ia na feira os 4, fazia feira. Banheiro. A gente fazia mercado junto, tudo junto, a gente fazia. E no domingo a gente fazia almoço todo mundo junto, a gente fazia comida boa. Sábado à noite sempre tinha churrasquinho. Só comer no carro. Não. Macarrão com salsicha? Não, a gente tinha livro de receita. Não tinha internet, mas a gente tinha livro de receita. Pizza e base de
Você abre a geladeira, malemar tem água. Churrasco de linguiça, né? Quando a gente tinha, quando entrava no começo do mês, que todo mundo recebia os dinheiros dos pais, né? A gente ia na pizzaria. Tinha uma pizzaria que era bem gostosa, bem frequentada. E a gente ia na pizzaria uma vez por mês. Então a gente tinha assim nossos passeios, né? Tinha cinema, a gente ia no cinema de vez em quando. Então tinha as coisas. A gente aproveitava assim algumas coisas, né? De vez em quando tinha um bar mais. Não, a nossa república não. A nossa república era limpíssima, organizadíssima. Eu levei uma máquina de costura, fiz todas as cortinas da casa. Eu decorava a casa. Costureira desde cedo. Eu não sei. A gente tinha uma casa bem ajeitadinha, bem gostosinha, era tudo muito limpo, sabe? Aquela república com a calçada cheia de folha. Que as portas é tudo quebrada. Não. Então, só como chove. Você vai no banheiro, só aquela parte onde cai a água do chuveiro é branco, o resto é tudo encardido. Não, a nossa casa os quartos era de assoalho e a parte da cozinha era de vermelhão. A gente encerava toda semana. Equipe. Sábado era dia de fazer a faxina. Então todo mundo já fazia faxina no sábado, porque aí de noite a gente fazia o churrasquinho, né? Então, a casa pequena, 4 pessoas, tinha um homem que tinha força para fazer as coisas, eu fazia limpar até teto, tudo. Todo mundo assim. Ficaram. Então, era gostoso a gente, porque a gente era uma família, né? Era bem legal, bem gostoso. E o que você faz? Agora você está formada, além de estar fazendo as pós, e o que está fazendo agora? Aí eu comecei a dar aula na faculdade, aí a gente tem, sei lá, estamos aí pensando para montar alguma coisa, algum projeto para a gente botar aí para rolar, para construir, para vender, não sei. Tenho uma casa que eu posso vender, posso pegar uma graninha e investir nisso. Mas eu acho também que é questão de tempo, sabe? De você ir se adaptando, ver como que fica o mercado de trabalho agora daqui para frente, como vai ficar esse ano em relação à nova política, né? Que a gente está aí, está todo mundo muito inseguro, sem saber muito bem o que vai acontecer. Aí as pessoas falam que vem nova pandemia, que não vem nova pandemia. Eu acho que a gente está, o mundo está inseguro, né? As catástrofes que vêm acontecendo. Então, eu acho que agora é momento da gente esperar, né? Então, por enquanto, eu vou lá dando minhas aulinhas na faculdade. Como está a experiência de ser agora realmente professora universitária, né? Então. Deu aula a vida toda, mas agora... Não. E aí, assim, eu me sinto um pouco estranha, porque aí eu estou dando aula para os meninos que até ontem estavam na mesma sala que eu como aluno. Então, eu me acho um pouco estranha. Ao mesmo tempo que é bom porque você senta numa mesa e explica como se fosse para os alunos particulares, né? Mas é uma experiência nova. É diferente. É diferente. Você dá aula de que matérias, assim, atualmente? Esse ano, agora, é topografia, estatística e o início da engenharia, né, que é introdução à engenharia, que é o comecinho, e que a gente vai procurar fazer isso de uma forma agradável, trazendo palestras com o pessoal, né? Porque da minha formação, eu tive essa aula de introdução. Todo mundo teve. Sabe aquele conteúdo, tipo, tem que dar, só vou mostrar aqui, só porque tem que dar e cumprir. Cumprir a carga horária. Paixão dos alunos. Aí essa semana a gente levou a Thaís lá para mostrar a experiência dela como aluna da faculdade. Como palestrante. Palestrante,
Então, assim, a gente quer dar fazer com que os alunos sintam que aquilo não é tão chato assim, né? Que pode ser bom também. É interessante. Faz a matéria ficar interessante. Da matéria. Topografia e estatística não, que já é mais dinâmico, já é, né, mais matérias mais específicas. Mas a introdução à engenharia já não é tão assim, né? Então, e você entra na faculdade, você já entra com aquela fantasia de que você vai ter só cálculo, Sim. né? E não é bem assim. Tem outras matérias, tem uma parte de economia também. E aí a gente eu quero ver se começa iniciar eles na parte de formatação de texto, para que você possa depois ter mais facilidade na hora de você escrever teu TCC, né? Um artigo. Os primeiros termos vai te formando para os próximos, né? Lá na frente, pegar o TCC. E assim, né? E a gente percebe que todo mundo teve muita dificuldade nessa parte, né? De como faz um TCC, como você faz uma introdução, como você faz. Tanto que a gente, quando fazia os projetos integradores na Univesp, assim, você faz o resumo, você faz isso aqui, mas aí, se você está fazendo um resumo de um trabalho, você tem que fazer o resumo depois que você terminou esse trabalho, você não pode começar pelo resumo. Sim. É que você sentiu na pele algumas dificuldades que a faculdade poderia, assim, trabalhar de uma outra forma. Está do outro lado agora, você está resolver. Então você tem que, eu estou procurando mostrar como as coisas funcionam e como você fazer as coisas de forma adequada para que você chegue lá e não encontre tanta dificuldade. Esse trabalho, porque realmente esse trabalho. TCC, assim, eu não senti tanta dificuldade porque eu tinha feito um curso técnico na época e eu já tinha feito um TCC, então eu já tinha uma noção. Só que os professores, eles explicaram, assim, de uma forma, assim, muito mal essa questão do TCC. Porque tudo tinha que ter um título e às vezes você tinha um título e no decorrer do seu trabalho, aquele título já não dava mais certo. Até você vai fazer um resumo se o seu trabalho não está pronto. Exatamente. Então assim, tem outras coisas que ajudam a não ficar nesse vai e volta e clarear. Exatamente, porque você aí nos primeiros falava assim, a gente falava assim, né? Você faz o resumo, depois você entrega o resumo e a gente continua. Mas como que eu faço o resumo depois você continua? Né? Primeiro você elabora o teu trabalho, depois você faz o resumo daquilo que você fez. Mas não, aí se tinha uma mentalidade muito diferente. E é assim, eu vou fazer uma citação. E aí como que eu faço a citação? Aí eu coloco, no resumo tem que ter citação. Não, no resumo não tem que ter citação. Então, e aí você perde um tempo enorme com isso. Então, por que não aproveitar agora esse primeiro ano para ir ensinando essas coisinhas para que eles tenham menos dificuldade lá na frente? Anda mais rápido o trabalho e outros trabalhos que às vezes precisa, dependendo da faculdade, o professor pede um artigo. Exatamente. Basear no artigo, deixa eu ler para ver se está estruturado certinho. Exatamente. Aí você vai lá no Google, né, e pega lá, né, e coloca lá. Peguei no site tal, não sei aonde. E aí não pode, você faz plágio, né? Você entendeu? Tem um monte de regrinhas. Um monte de regrinhas. E o aluno, quando ele faz uma pesquisa hoje, gente, Ctrl+C, Ctrl+V, não tem como. Então você tem que começar a ensinar que não é por aí o caminho, porque lá na frente ele vai precisar mudar isso. E vai ser difícil você mudar isso. Todos os termos só no Ctrl+C, Ctrl+V, na hora do trabalho final, não. Então você começa a ver que você tem que elaborar esse texto, você tem que pegar esse assunto, você tem que entender esse assunto e você tem que escrever da tua forma, né? E você sem ser uma cópia. Você começa a mostrar isso, porque quando você entrou na faculdade, o primeiro ano é mais fácil. Sim. Até porque o aluno está cru, de certa forma. Está cru, você consegue inserir.
Porque lá na frente você já não vai conseguir mais. Não, fica muito traumatizante também. Por isso que o pessoal é traumatizado com TCC, Com né? TCC. Então sai e tem essa pressão em cima. Sem calha ali não vai. Não é. Essa tal dessa BNT. É. Verdade. E na época a gente tinha uma colega que ela tinha se formado em jornalismo. Então ela corrigia, ela falou, não, aqui você pode escrever de uma outra palavra. Tenta. É. Muito bem, então eu não senti dificuldade na hora de fazer o meu. Só que eu percebi que muitos alunos sentiram e mudaram o tema no decorrer do trabalho. E foi bem maçante assim, para outros alunos. Eu não senti essa dificuldade porque era uma coisa que eu já tinha aprendido. E porque eu tinha esse auxílio dessa colega. Então ela analisava muito bem. Ela grifava, falava assim, você está repetindo muito essa palavra. É. Um sinônimo. Um sinônimo. Ah, mas esse sinônimo não fica... Ela falava muito assim, eu acho que era através. Porque parece que você está atravessando alguma coisa. Coloca tipo, uma outra. E era muito bacana, tipo, muito foi gostoso. Eu terminei meu trabalho assim, não ficou assim macio de ficar, deixa eu escrever meu TCC. Foi bem tranquilo. E até a apresentação, porque você escreve, você gosta do tema, então fica fácil de Fica fácil de fazer. Aí vou reprovar no TCC. E aí, assim, o pessoal tem maior dificuldade também de apresentar as coisas, né? Sim. Então, você começa já desde o primeiro ano, já fazer seminário, né? Seminário, discutir, falar para que você comece a se sentir mais à vontade em falar daquilo que você fez. Porque quando você faz, você não copia, é fácil falar. Agora, foi você que fez, você que pesquisou. Quando você copia, aí é difícil falar. Então, assim, procurar introduzir isso agora dentro do primeiro termo, né? Para que eles possam depois ter uma continuidade aí, já com essa ideia. Com toda essa mentalidade diferente. É porque a gente vem de uma grande mudança, né? Eu passei por todos os estágios, então você viu a dificuldade que teve. Porque os professores falavam muito isso, eu penei, então meus alunos também vão penar. Não, ao contrário. Não sei quantas vezes eu fiz sub, então, tipo, meus alunos vão ser assim. Não. Facilitados. Você tem que fazer o quê? Você tem que ensinar para que eles não tenham as mesmas dificuldades que você teve. Sim. Né? Isso é bem bacana. O professor é precisa saber. E é assim, né? A gente chegou a entregar, assim, projetos integradores no último minuto de prazo. Né? Faltar 1 minuto para as 11h59, a gente está entregando. A dificuldade do online é isso, né? Você tem um prazo e o relógio corre. O relógio corre. E não dá para, sei lá, chorar com o professor. Não dá. Até 9h30. Chegar. E aí é o seguinte, você não tem internet, minha filha, se caiu, acabou, seu trabalho foi. Será que deu? Ah, não foi. Foi. Então, assim, sabe, de você ficar lá até falar, não dormir direito, porque você tem que terminar aquilo, de entregar, não sei o quê. A hora está passando e eu não consigo fazer isso, eu não consigo preencher isso, eu não consigo fazer aquilo. E você vai no WhatsApp com o amigo tenta te ensinar. Até na nossa colação de quase que eu não consegui. Porque eu não conseguia entrar no sistema. Logava, não entrava. Porque a nossa colação de grau foi online também, né? Não sei, tipo assim, não ia participar, porque não tem muito o que fazer, não tá funcionando. E não tinha nenhum suporte, nada, assim. Aí foi os amigos que entendiam mais de computador, me ligando, e eu aqui, desesperada. Pra participar. Eles não pra lá e deixar. Nada, né? Não tem moleza, não. Mas a gente aprendeu muito, eu acho que a gente evoluiu, né? Sim, bastante. Assim, tudo online. E foi bom, porque de certa forma as coisas hoje estão tudo online. Tudo online. E a tendência tudo online.
tornou online, ainda mais pós-pandemia. Até consulta, né? Hoje em dia tem consulta online. Eu tenho feito muita consulta com a minha mãe online, já estou ficando feitinha em consulta online. E é engraçado, olha só, né? Eu fiz uma consulta com a minha mãe esses dias, com o médico de Ribeirão Preto, e ele não sabia fazer, ele fez por telefone. Em vez de fazer as videochamadas. Ele não sabia fazer. Aí ele falou assim, ó, eu posso te ligar? A gente conversa por telefone. Entendeu? Mas aí você vê, todo mundo tem dificuldade, né? Sim, não tem tempo, né, também. Tem dificuldade dessa parte de mexer no celular, mas às vezes ele é bom em outra coisa. Então, dentro da sua área. Cada um tem suas qualidades, né? Cada um tem suas dificuldades. Cada um com as suas habilidades. Tem que exercer alguma função, fazer alguma Imagina se todo mundo gostasse do amarelo, né? O que seria do vermelho? Sim, então, o que seria das outras cores? Seria das outras cores. Então, a gente ia ser um monte de robô andando por aí, tudo com a mesma cor, com a mesma roupa, com o mesmo cabelo. Tudo se complementa, cada um com a sua habilidade, a gente forma um todo e aí existe a evolução. Verdade. Vilma, agora sim, você quer deixar uma mensagem de Dia das Mulheres, uma mensagem como professora para os alunos que estão se formando. Mulher, mãe. Deixar para as mulheres. Professora, engenheira. Deixar uma mensagem aí para a gente já ir encerrando. Então, eu vou falar uma coisa que eu acho que serve para todo mundo. Não só para as mulheres, mas para todas as outras pessoas, porque nós não somos divididos em homens e mulheres, nós somos todos seres humanos, né? Mas nunca desista do teu sonho. Nunca. Aí, ó. Isso aí, fechou. E você, tá aí? Tem uma mensagem de especial para a mulherada aí? Você também que é engenheira toda vida de produção. Somos todos. Só segura. Eu preciso eu ainda sou efetiva atrás. Eu ainda sou só engenheira de produção, ainda não formei, viu, né? Tá formando. Só mais um pouquinho. Não, não desistir. Mulheres vão para cima. Isso aqui. Vamos também, nós somos metade da população, temos que ser metade das engenheiras também. Sim. É igual se você quer, vai lá, batalha, aprenda. Nós somos capazes. Sim. Todas as mulheres estão capazes. De conquistar o seu espaço, lugar assim, dentro de uma empresa. Nós somos a força de uma família, as mulheres. Sim. Né? Ela é a força de uma família. Ela é o emocional, ela é o que sustenta emocionalmente uma família, né? Então, vamos aproveitar isso para ser mais felizes. Isso mesmo, aí, ó. Sua mensagem, Mariana. Daí de casa, né? E até para as outras pessoas, porque acho que toda mensagem é válida, né? Um feliz Dia das Mulheres, né? E não desistam dos seus sonhos, foco. Se você quer um cargo, se você é mãe, ou se você também não é mãe. E dá para conciliar tudo. Se você ter foco, disciplina, a mulherada consegue encontrar o seu lugar à mesa. Com certeza. Muito obrigada, Vilma, por ter participado. Foi um prazer imenso estar aqui com as minhas companheiras, colegas e amigas. Esse bate-papo gostoso e agradável. Espero ter colaborado um pouco com a minha experiência de vida. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Muito obrigada, Thaís, também, por esse dia, né? Parabéns para todas. Só que parabéns para a gente também. Para a gente também. Sim, estão aqui e não param. Não param. Graças a Deus. Isso aí, gente. E esse foi mais um episódio do Engenhando com Café. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.